Bom, meu tio passou estudo pra gente, eu tinha 9 anos. E ele passou estudo do Apocalipse. Foi um impacto na família. Todos nós estudamos juntamente com ele, meus irmãos, meus 3 irmãos, né? Meu cunhado, meus sobrinhos. E o fruto desse estudo foi eu, minha irmã e meu irmão. Eu fui desbravadora do Clube Luzeiros do Norte, clube da Igreja do Alvorada 1, com muito orgulho, né? Amo o desbravador, realmente é uma coisa que marca a vida de uma criança na igreja. E eu fui desbravadora, né? Eu preenchi todos os meus cartões, eu tinha minha farda com todos os botões, né, das especialidades, que eu exibia com orgulho, é claro. Eu casei aos 17 anos, né? E aí, aos 21, o meu casamento não deu mais certo. Então, eu decidi sair da igreja, por conta desse fato, que me marcou muito na minha vida. E desde os 21, que foi quando eu fui mãe também, eu saí da igreja e passei mais de uma década fora da igreja. O tempo que eu passei fora da igreja, eu estudei muito e trabalhei muito, né? Eu trabalhava numa empresa, onde eu era a administradora geral dessa empresa, um grande empreendimento aqui em Manaus. E lá eu dedicava a minha vida, todos os meus sábados, todos os meus domingos. Chegava muitas vezes às 5 horas da manhã, trabalhava até às 11h30 da noite. Então, nesse período que eu trabalhei nessa empresa, realmente eu me dediquei a ela e esqueci de Deus e me afastei muito, muito, muito de Deus. Como eu trabalhava muito, eu não tinha muito tempo para pensar. Eu trabalhava e estudava, né? Estava me formando. Então, o que acontecia? O domingo à noite era o único dia que eu parava em casa. Era o único dia que realmente eu ficava em casa e eu tinha tempo para pensar. E nesse dia, sempre eu chorava muito, porque eu me sentia muito sozinha. Eu me afastei dos amigos, eu me afastei das pessoas da igreja, porque sempre eles me convidavam, porque sempre eles me cobravam, porque sempre eles queriam mostrar para mim que eu tinha que voltar. Então eu tinha vergonha, então eu me distanciei de todos. E nos domingos eu me lembro que eu chorava muito, eu me sentia muito sozinha, muito vazia e sentia muita falta de Deus na minha vida, muita falta de Deus mesmo. Me lembro que eu chorava muito, 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 mas era incapaz de orar. Eu me sentia indigna de orar, porque só o fato de eu transgredir o sábado, para mim aquilo já era uma ofensa a Deus. E eu não me sentia digna nem mesmo de orar. Esse foi o meu erro, porque talvez se eu tivesse orado, Deus teria trabalhado muito, muito, muito antes na minha vida e eu não teria que passar 15 anos fora para poder voltar. Minha irmã sempre orou por mim, ela nunca desistiu de mim. Então, todos esses anos, ela sempre fez os convites, todos os eventos, um culto diferente, sempre ela me convidou. E eu sempre, não, porque eu sabia que se eu viesse, eu ficaria, né? Então, eu sempre dizendo não. E aí, no início do ano de 2011, a minha irmã começou a fazer a jornada espiritual das 40 madrugadas. E todas as madrugadas eu acordava escutando os hinos que vinham da sala. E ela começava com os hinos e com a oração. Todas as vezes que eu abria a porta do meu quarto, que dava de frente para a sala, eu dava de frente com ela, de joelhos na sala e orando. Com certeza, por toda a nossa família e por mim também. E aquilo começou a mexer com a minha vida. Eu acho que ela pedia com tanta fé que o Espírito Santo começou a entrar na minha vida. E eu comecei a abandonar as músicas, né? O meu carro começou a tocar só hinos da igreja. Comecei
a escutar o livro do Bullion, Conhecer Jesus é Tudo, né? Aquele livro áudio. Comecei a escutá-lo na ida para o trabalho, como eu trabalho um pouquinho longe, então eu passo mais de 40 minutos dentro do carro, eu ia escutando esse livro áudio no carro. E isso foi me tocando muito. Outra coisa, eu comecei a aceitar vir para a igreja, aos sábados pela manhã, porque eu não trabalhava sábado de manhã, eu só trabalhava à tarde. Então eu vinha e o pastor Marcos Bentes tinha sermões maravilhosos. E esses sermões realmente tocavam muito, muito, eu acho que falavam o meu coração. E eu me lembro que uma certa manhã de sábado, quando eu vim para a igreja, deram um informativo logo na entrada, na recepção da igreja. Aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ler o informativo, vem falando sobre os eventos da igreja. E no meio desse informativo tinha a parábola da indecisão. E eu comecei a ler aquela parábola. Achei muito interessante que a parábola ela falava o seguinte, que no final, né, no finalzinho dela, ela dizia que a indecisão, ela não vem de Deus. A indecisão, ela vem do inimigo. E aquilo ficou a semana na minha mente. E depois de mais de 15 anos fora da igreja, eu senti vontade de orar. E eu me lembro que eu parei o carro próximo ao trabalho e fiz uma oração. E pedi que Deus perdoasse todos os meus pecados, todas as coisas ruins que eu fiz por estar longe dele. E que se ele me aceitasse de volta, que eu queria que ele me desse forças para voltar para os caminhos dele. Eu costumo dizer que o Acampijar de Novo Airão de 2011 foi realmente o divisor de águas da minha vida. Eu realmente, assim, logo quando me lançaram esse convite, eu falei, acho que não, acho melhor não ir, né? Eu não conheço ninguém e por ser um pouco tímida, eu não queria ir. Mas a família insistiram os amigos e eu acabei aceitando ir. E na primeira reunião que eu fui, o Altevi, que é nosso ancião jovem, daqui do Alvorada, ele lançou o convite e ele disse que uma das atividades que nós teríamos que desenvolver como sociedade era levar uma alma para ser batizada no Acampijar. E eu no mesmo segundo falei, eu sou essa pessoa. E assim todos ficaram muito alegres, né? E nós fizemos uma oração ali para confirmar essa minha decisão. E no dia 4 de setembro, próximo ao meu aniversário, que é dia 8, por isso eu escolhi o Acampijar para me batizar, porque eu queria que fosse realmente um renascimento de todas as formas. Nós nos batizamos, eu e mais 69 jovens. Nos entregamos aos pés de Cristo naquela noite. Minha vida mudou. Hoje eu sou uma nova pessoa, eu posso dizer, né? Deus tem feito maravilhas na minha vida. Hoje eu sou diretora associada de jovens e a Sociedade do Alvorada é extremamente atuante. Então a gente está presente em todos os eventos, né? Eu não falto os cultos na igreja. Por mais que eu não venha para Alvorada, mas eu me comprometi com Deus que todos os sábados eu vou estar na igreja, que todos os domingos eu vou estar na igreja. Porque se a gente der uma brecha para o inimigo, ele entra e trabalha na nossa vida. Então a gente não pode dar brecha, principalmente a gente que é jovem, né? Que as tentações são muitas e muitas. Então a gente, por ser jovem, tem que estar mais firmado com Deus para que a gente não possa deixar o inimigo trabalhar na nossa vida. Não tem lugar melhor do que estar perto de Deus. Eu perdi um pedaço da minha vida longe de Deus e não ganhei nada com isso, absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu perdi momentos de felicidade, perdi minha saúde, perdi minha paz por estar fora da igreja, por estar fora dos caminhos de Deus, por estar longe de Deus. E eu não aconselho ninguém
Ninguém precisa passar pelo que eu passei. Hoje eu estou de volta aos caminhos do Senhor e não me arrependo. Creio que desse caminho eu não saio mais. E eu convido aos jovens que estão longe. Não sei qual é a tua realidade hoje. Não sei o que está acontecendo na tua vida. Não sei o que está te distanciando de Deus nesse momento. Mas peça que Deus vai te trazer de volta. O teu lugar é aqui. Você tem que voltar para os braços de Jesus, porque Ele está aqui, disposto a esquecer tudo o que você fez. Abrir os braços e dizer, este é o teu lugar. Volta para mim, filho.